come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus vos abençoe em mais esta oportunidade. Temos o imenso prazer de mais uma vez poder vos falar através desse sistema. Muito confiante que meus ouvintes, amigos e irmãos, ao término desta palestra, possam ter sido ajudados pelo Senhor. Estou muito agradecido pelo número de pessoas, de visitantes na nossa página, participantes do nosso programa. Segundo o último levantamento feito por um dos nossos irmãos que cuida desta parte, fiquei satisfeito com o rendimento do número de participantes. Com certeza está trazendo algum benefício, pois o aumento que nós tivemos no mês de junho nesta participação foi muito grande em relação aos demais meses. Isso quer dizer que, de alguma forma, a palavra que estamos trazendo e pregando tem servido de ajuda aos nossos irmãos e ao nosso povo. E é por causa de você, irmão, é por causa de você, amigo, que temos preocupado em sempre nos apresentarmos aqui, trazendo essas boas novas do Evangelho, com a mensagem da hora, com a advertência da hora, com o que Deus preparou para nós nesses últimos dias. Quero agradecer também a todos vocês que têm orado e intercedido por nós. Eu sei que o resultado do sucesso, da prosperidade nossa, tem sido porque muitos têm se lembrado de nós em suas orações ou pelas madrugadas, dos seus jejuns. Isso tem feito com que nós temos alcançado graça para continuar nesta obra, nesse trabalho, neste objetivo. Todos vocês sabem que um verdadeiro ministro nunca procura popularidade ou uma posição elevada. Jesus nos ensinou, estando aqui, dizendo: aquele que quiser ser o maior, seja servo. Foi o exemplo que ele nos deu quando ele próprio colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Ele estava nos dando exemplo que o maior deve servir o menor. Eu espero que cada verdadeiro crente, cada cristão, tenha realmente pensado nesta grandeza, nesse caminho de grandeza, e não no caminho que o mundo tem ido, da prosperidade e da popularidade. Todos esses que vão por esse caminho, haverá um dia quando eles cairão de lá e a sua queda será terrível. Então nós esperamos que todas as vezes que nós temos a oportunidade de vos falar, nós queremos que Cristo seja apresentado a vós, que Ele seja em primeiro lugar, que seja Cristo, a palavra, a verdade, o Evangelho, o Espírito Santo. Portanto, nesta oportunidade, nesta noite aqui, diretamente de Curitiba, ao vivo, nesta terça-feira, nossa temperatura aí fora está em torno de 14 graus, nós estamos passando por uma época bastante fria aqui no sul do país. É tempo de aparecer muitas enfermidades em relação ao clima, mas graças a Deus, com as orações e com a intercessão de vocês, Deus está nos dando esta graça de poder estar aqui com saúde para vos falar mais uma vez. E o nosso tema de hoje, escolhido para palestrarmos, nós vamos basear em São João, capítulo 5, e seria examinando as Escrituras com a mente do autor. Quero que você frise bem que você pode ler qualquer livro
qualquer literatura. Mas o melhor entendimento desse livro ou da literatura ou qualquer matéria que você esteja lendo, a compreensão perfeita só virá se você tiver a mesma mente do autor quando escreveu aquele livro. Portanto, você pode tirar isso no lado natural. Esses artistas de novela, esses filmes que são feitos, os verdadeiros atores, eles procuram encarnar o personagem do filme ou da novela. Eles procuram entrar na peça, viver aquilo, porque eles não somente decoram, estudam para falar, eles se preparam para encarnar o personagem que ele está lendo. Isso é muito importante para o cristão, quando está lendo a Bíblia, porque se ele tem esse mesmo desejo ardente de ser aquilo pelo qual ele está lendo, e ele entra naquela atmosfera, ele vai produzir os resultados equivalentes àquilo que ele está lendo. Por isso as Escrituras não podem ser apenas lidas como qualquer outro livro. As Escrituras devem ser lidas, meditadas sobre ela, no espírito daquele que o escreveu. O apóstolo São Paulo disse aos Filipenses que nós temos a mente de Cristo. Por isso, Paulo, sendo o apóstolo, profeta, ele podia trazer para nós não a sua própria doutrina e ensinamento, mas ele trazia aquilo que estava em Cristo, porque a mente que estava nele era a mente de Cristo, que estava falando à igreja, orientando os jovens, orientando as famílias, orientando os ministros, os cooperadores, orientando os anciãos, orientando os pais. Não era o homem Paulo, mas era o homem Cristo, que estava velado em um homem chamado Paulo, para trazer verdadeiramente aquilo que era de Cristo para o povo. E o mensageiro desta era, o profeta de Deus para essa última era, ele disse que um verdadeiro servo de Cristo, ele procura as insondáveis riquezas de Cristo para transmitir ao seu povo. Ele não quer pregar apenas para ter um certo grau de reconhecimento pela sua eloquência, pela sua gramática, pela sua prática ao ministrar a palavra. Não, ele não está preocupado se ele está falando errado. A preocupação dele é se aquilo que ele está falando é a inspiração do Espírito Santo. Por isso Jesus, quando ele veio, ele tinha uma gramática popular, muito simples, do homem do campo, do homem comum, e tornou-se, inclusive, muito difícil para os teólogos traduzirem a Bíblia para entender a linguagem de Jesus pela forma tão simples como ele pregava. Estava fora do grau de doutorado que circulava entre os fariseus e os saduceus. Isso trouxe uma dificuldade para os inteligentes compreenderem a linguagem de Cristo, porque ele falava uma linguagem de classe baixa, humilde, de uma classe mais pobre. Se ele estiver aqui hoje, como ele prometeu, ele também terá uma linguagem simples, para que os mais simples possam compreender. Essa simplicidade, nós não estamos falando em letras, nós estamos falando em conteúdo que está por detrás da letra, que leva os filhos de Deus a se posicionarem na palavra com revelação e conhecerem o propósito de Deus para as suas vidas. Vemos que Jesus não teve, ou pelo menos não temos, nenhum relato nas Escrituras aonde ele frequentou uma escola. Porque Deus nunca dependeu
de conhecimento intelectual para mostrar a sua grandeza e o seu plano. O precursor, chamado João Batista, foi para o deserto com 9 anos de idade, assim nós sabemos, e ficou até os 30 anos aprendendo uma linguagem fora da escola teológica, fora da escola comum, da sociedade moderna. Por isso, quando ele veio para introduzir o Messias, que era a comissão que lhe foi dada, era a promessa de Deus, desde o seu nascimento, o encontro que ele teve com a palavra, com a verdade, que saiu da boca de Maria, ele tinha uma comissão que era preparar o caminho para a primeira vinda do Senhor. Deus, então, para tirar do círculo vicioso da inteligência humana, do círculo natural, Deus o levou para o deserto com 9 anos e ensinou-lhes trouxe para ele um ensinamento de uma escola muito comum. Quando ele volta, ele traz a sua experiência como aluno do deserto, quando ele encontrou os seus admiradores ou os pretendentes de servir a Deus, aqueles que gostariam de servir a Deus. Ele os chamou de raça de víboras, ele os chamou de serpentes, ele disse: o machado está posto à raiz da árvore. Era uma linguagem muito comum para um povo tão polido como eram os fariseus, que tratavam, estudavam e procuravam se apresentar em roupas reais, com palavras adequadas. Mas Deus não está preocupado com a sua linguagem polida. Deus está preocupado se a tua fé pode captar a linguagem que ele pode mostrar na sua simplicidade e aquilo que ele está fazendo no presente. Então nós vemos que nem o precursor e nem o precursado tiveram qualquer tipo de ensinamento. Não estamos contra as escolas, nós estamos contra as escolas ou aquilo que você aprende na escola contrário às Escrituras, tornando você mais incrédulo, como nós vemos na própria vida do grande apóstolo São Paulo, profeta de Deus. Por ele ser muito inteligente, muito instruído, muito capaz, muito cheio de si, ele cometeu um crime, porque ele consentiu na morte de Estevão. Pedro não teve isso, o Filipe e João, mas o homem estudado chamado Paulo, ele então tinha um grande inimigo, que era a sua habilidade como teólogo, como ele próprio se declara, que ele era fariseu de fariseu, e aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o melhor mestre que havia nos seus dias. E isso foi verdadeiramente uma arma, não para crescer espiritualmente, não para fazer uma obra para Deus, mas aquilo se tornou uma arma contra o povo de Deus. E vemos que a intelectualidade, a sabedoria humana é realmente uma arma contrária ao povo de Deus. Por isso Paulo diz que considerou como esterco tudo aquilo que ele havia aprendido. Quando ele encontrou a coluna de fogo no caminho de Damasco, então ele viu que tudo aquilo que ele havia aprendido era nada. E quando ele então se converte e vem pregar para um povo simples e humilde, encontramos ele dizendo assim: quando eu vim a vós, não vim com sublimidade persuasiva de sabedoria humana, mas no poder da ressurreição de Cristo. Então, ele deixou de lado toda a intelectualidade e deu lugar a Cristo para que a linguagem que ele trouxesse fosse uma linguagem de vida, uma linguagem de ressurreição e não de treinamento intelectual. Pois o seminário, os conhecimentos naturais te prepara para falar ao público, para falar boas palavras, você trazer realmente um sermão que possa empolgar. Você colocar Billy Graham e Oral Roberts pregando, e você colocar o irmão Brana em seguida pregando,
vocês veriam que eles dariam de 10 a 0 na gramática do irmão Brana e tudo que eles eram, o quanto eles eram polidos, eles eram grandes e ilustres pregadores, mas Billy Graham e Oral Roberts falavam ao povo. Billy Graham foi escolhido para falar a alma do povo. Era uma linguagem compreendida pela alma e não pelos ouvidos naturais da semente natural. Por isso, a mensagem de William Branham, ela não é entendida pela maioria, pois ele não está falando a semente natural, ele não está falando ao homem natural, mas a semente eleita. Para isso foi Malaquias 4, que Elias viria para converter o coração dos filhos aos pais, não o coração dos não filhos, mas o coração dos filhos, filhos verdadeiros, preordenados, que conheceriam então a voz do sinal, compreenderia o propósito de Deus, aceitando a mensagem de Elias, eles se converteriam em verdadeiros filhos e filhas de Deus. Sabemos então que, por mais que você seja pobre intelectual ou ensinamento natural, não vai te impedir de compreender as riquezas insondáveis de Cristo quando ela é anunciada pelos verdadeiros ministros que foram ensinados na mesma escola de Paulo, no caminho de Damasco. Aquilo também era um caminho, a escola de João Batista e a escola do próprio Jesus, a escola de Pedro, de Tiago, de João, homens que eram totalmente iletrados, mas que puderam captar a visão para o seu dia e tornarem grandes e poderosos pregadores, os quais deixaram escrito seus sermões e que até hoje continuam sendo sermões ungidos e é realmente a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esta hora que nós estamos vivendo é uma hora importante para a semente eleita, porque são horas de decisões, de conhecimento. É o conhecimento verdadeiro que nos posiciona no caminho verdadeiro. Esta relação entre o homem e Cristo, entre a verdadeira semente e o seu Criador, é que os leva a esse lugar onde ele tem a definição correta da sua posição no corpo, e ele então não tem dúvida de que verdadeiramente ele é a semente real e pré-ordenada para a vida eterna. O que nós encontramos, que nós vamos ler, é que muitas pessoas querem compreender a Deus, mas eles querem compreender a Deus com suas próprias mentes carnais, jamais eles encontrarão o elo perdido, pois nós vemos que, olhando de uma maneira por alto, quais cientistas tornaram cristãos através da história? Pegue todos os grandes inventores, descobridores, grandes homens que foram muito importantes para o desenvolvimento da vida na Terra, com suas invenções, como Santos Dumont, o avião, Einstein, outro que inventou a luz, a energia, descobriu a energia, a luz, e tantos homens que foram tão importantes para o desenvolvimento da vida. Isso é inegável, a mudança que esses homens causaram na Terra pelas suas descobertas. Mas se nós olhamos para eles, qual deles teve a ousadia de atribuir toda a descoberta e toda a prosperidade no meio científico a Deus? Na verdade, eles não podem, porque desde o princípio nós vemos que a semente de Caim foi a semente que andou pelo caminho da intelectualidade e do conhecimento, pois eles foram os primeiros a fabricar instrumentos e também foram os primeiros a fabricarem armas de guerra, a descobrirem o metal e fazerem armas de guerra. Já a semente eleita, vinda por Sete, Abel, Sete, encontramos que eram pessoas muito simples, pessoas do campo, mas pessoas que amavam a Deus, e Deus tinha acesso
a eles para revelar o plano, sem o conhecimento intelectual. Com o conhecimento intelectual, Caim fez um altar mais bonito do que o de Abel, mas com o conhecimento pela revelação, Abel atingiu o alvo, enquanto Caim foi dispensado, rejeitado por sua intelectualidade, capacidade humana, não descobriu o plano de Deus. Da mesma maneira, todos que estão estudando a Bíblia, estudando a mensagem de uma maneira carnal, jamais alcançará o seu objetivo de descobrir verdadeiramente o plano de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Vemos que há uma corrida, há uma disputa, há um desejo, mas eles estão procurando na fonte errada e lá não encontrarão a solução dos seus problemas, das suas dificuldades. Por isso Jesus, que não tinha frequentado escola, disse: você estiver cansado, venha a mim. Se você tiver necessidade, eu sou a solução dos problemas. E quantos querem se dobrar diante de Jesus? Vejamos a leitura das Escrituras para esta noite, em São João 5, 39 ao 47. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então veja, aqui nós encontramos um grupo de homens tendo a oportunidade, se deparando com o autor da vida, que era Jesus, a palavra feito carne, São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não uma trindade, mas Deus em um corpo humano, expressando a sua grandeza. Deus desceu entre nós, manifestando-se em carne. Agora, esse grupo de fariseus, eles encontraram Jesus. E eles, se você ler um pouco para trás, vocês vão ver eles debatendo com Jesus, mostrando que eles eram estudiosos da lei de Moisés ou do próprio Moisés. Como nós encontramos hoje muitos estudiosos da mensagem de William Branham. Mas uns estudam para serem mais incrédulos, outros estudam porque querem ser melhores cristãos. Nós encontramos esse grupo aqui, onde o próprio Jesus diz assim: porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. De quem que William Branham escreveu? De quem Moisés estava falando? Do Filho do Homem, da manifestação da palavra, de um profeta que se levantaria. Quando esse profeta entra em cena, eles estão rebatendo a própria promessa daquilo que eles estão lendo, rejeitando a promessa dentro do próprio livro que eles estavam lendo. Porque no próprio livro de Moisés está escrito: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu, e quem não crer nesse profeta será extirpado de Israel. Veja, no próprio livro de Moisés, que havia promessa de que haveria um profeta, um Messias. Encontra Jesus agora, vem justamente para esse povo. Se ele tivesse ido aos incrédulos, entre aspas, apesar desses fariseus serem incrédulos em toda a palavra, mas ele foi ao grupo que lhe esperava. Ele foi ao povo que esperava por ele.
foi se apresentar como a promessa. Eu creio que ele, como homem, poderia pensar que esse grupo que estudava a lei de Moisés, os escritos de Moisés, o receberia de braços abertos, porque na lei de Moisés estava tudo aquilo escrito sobre a vinda do Messias e sobre a vinda desse profeta. Mas o próprio Jesus encontra no próprio povo que lhe esperava, veja o que ele encontrou. Mas se não, eles, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, em outras palavras, vocês são incrédulos. Vocês dizem que leram a palavra de Moisés. Vocês dizem que entenderam a mensagem de Moisés. E como vocês não podem crer em mim, lendo a própria mensagem de Moisés? Meus amados, não é isso que nós estamos vendo hoje? Quantos seguidores de William Branham, do profeta, leitores estudiosos da própria mensagem, e quando se apresenta a promessa, extraído dentro da própria mensagem, daquilo que Deus prometeu que seria, eles então não podem crer. E Jesus disse, se vocês não crerem nos seus escritos, isso quer dizer, eles estão arrumando algo por fora para descrer em toda a palavra de Moisés. Que se eles crescem em toda a palavra de Moisés, eles também creriam na mensagem do Filho do Homem que estava diante dele. O que acontece então? É que a mente desses fariseus não foram trocadas. Eles queriam conhecer a Jesus, conhecer a verdade, mas usando a sua própria mente. Você sabe que a mente de Deus é infinitamente maior do que a mente do homem. A mente de Deus, em vista à mente do homem, é como uma pequena comparação entre a mente do homem e a mente de um canário. É tão pequeno, tão insignificante para conhecer os propósitos de Deus. Por isso nós, irmãos, vocês que me ouvem, nós precisamos despojar dessa mente carnal como Paulo perdeu no caminho de Damasco, para que a mente de Cristo, o autor da Bíblia, possa estar dentro de você quando você estiver lendo as Escrituras. Quando ele se manifesta no Espírito Santo, então você começa a compreender que essa letra, por si só, ela mata, mas o que está ungindo a letra traz vida. Foi o que a Escritura diz, pela boca do profeta Paulo. A letra mata, ou Jesus disse, a letra mata, o Espírito vivifica. Que é onde nós estamos procurando que a igreja compreenda esse propósito. Por muitos anos, nós temos procurado entender esse Deus com a nossa própria mente, intelectualidade, e alguns querem usar dessa habilidade pelos anos de fé que ele tem, pelos anos de ministério que ele tem. Se fosse assim, por anos de ministério, por capacidade, por ser homens amadurecidos através do tempo, não veríamos um Eli totalmente caído, uma igreja caída, porque Eli era filho de sacerdote, da linhagem real, e, no entanto, mais cego do que qualquer outra coisa para ver a promessa que estava diante de seus olhos, de que a igreja precisava de uma transformação, de uma mudança, porque ela estava caída. E Deus, então, tem que levantar um Samuel, para um profeta, para colocar em ordem a casa de Deus, assim como Deus levantou um profeta, um Samuel para nós, nesses últimos dias também, para colocar a casa em ordem. Mas o que acontece? Quando nós olhamos as Escrituras com a mente carnal, é claro que nós vamos encontrar defeito na Bíblia, nós vamos encontrar defeito na mensagem, nós não temos a mente de Cristo, nós vamos ver os defeitos, nós vamos ver então as falhas, porque a nossa mente é uma mente finita, caída, pobre e miserável. Precisamos trocar de mente, como disse Paulo, mas nós temos a mente de Cristo. Quando essa mente se encaixa em nós, a mente de Cristo, através do batismo do Espírito Santo,
do novo nascimento. Nós agora procuramos não o conhecimento próprio, intelectual, olhando pelas nossas habilidades, mas nós conhecemos então a Jesus Cristo pela revelação e não mais pelo conhecimento natural, adquirido aos pés dos modernos Gamaliéis que existe hoje, dos modernos sacerdotes e chamados apóstolos e missionários do dia que nós estamos vivendo hoje, como alguns se acham capazes de serem apóstolos, missionários, homens que têm a resposta para tudo, o conhecimento para tudo, e vemos que são homens carnais que interpretam a Bíblia de uma forma carnal e não se encaixam às Escrituras e tampouco a mensagem que Deus enviou para nós. Que tempo específico da história da igreja nós estamos vivendo? Tempo de conclusão e tempo de decisão. Tempo de definição. Tempo que nós provamos que tipo de mentalidade nós temos para olhar para as coisas de Deus. Jesus tentou mostrar para Nicodemos a ordem do crescimento espiritual, a ordem de ser um cidadão aperfeiçoado, cristão em verdade, quando ele disse é necessário nascer de novo. Mas ele, carnalmente, intelectualmente, aprendeu do seminário, aprendeu dos seus amigos, dos seus Gamaliéis do dia. Ele não entendia nada do que era novo nascimento. E hoje nós vemos alguns pregadores que realmente não sabem nada do que é o novo nascimento e ainda querem ensinar para as igrejas aquilo que ele próprio não tem o mínimo conhecimento, porque está apenas usando a sua própria mente para transmitir ao povo aquilo que ele pensa, a sua própria ideia, mas não tem nenhum respaldo escriturístico para respaldar aquelas atitudes que ele está tomando. Então vejam, aqui nós encontramos assim: então quando Deus desceu procurando o homem, eu quero que vocês notem isso, é sempre Deus quem procura pelo homem, não o homem quem procura por Deus. Sempre foi assim. Deus desceu para salvar o homem. Sempre foi Deus procurando descer para encontrar o homem, como foi lá no Jardim do Éden, quando tudo estava fulminado. O pecado tinha enegrecido o Éden, o paraíso. Estava tudo escuro. Deus não mandou um anjo para procurar Adão. Deus próprio desceu no entardecer para encontrar o seu filho que havia caído. Agora, no tempo do entardecer, para encontrar o filho caído, para encontrar a geração caída, Deus também desce para procurar o homem caído. Vocês notem que quando ele desceu no entardecer no Éden, quando o pecado atingiu e trouxe a negridão para o paraíso, tudo estava escuro. Laodiceia. Foi no tempo da escuridão, foi no tempo da queda, quando ele desceu no Éden, porque ali também estava a Laodiceia daqueles dias, porque Laodiceia é trevas. Foi no tempo das trevas, no princípio, que ele desceu, o anjo forte, Deus Todo-Poderoso. Vocês notem que quando ele desceu com o nome, com o livro na mão, o livro da redenção. Ele desceu e chamou Adão pelo nome. Adão, Adão, onde tu estás? Ele já tinha o nome para redimir. No tempo do entardecer, quando o homem também estava perdido, sem nenhuma condição de regressar, ele desce mais uma vez no Éden. Lá era o Éden caído, porque quando ele desceu, o Éden já estava corrompido. Agora, quando ele desce, é o Éden satânico. Ele desce mais uma vez com o nome da descendência real de Adão, da semente real de Adão. Ele desce com o livro aberto no tempo do entardecer. Quando Laodiceia tornou totalmente escura, ele desce com o livro e com o nome de cada um dos seus filhos, e ele solta um alarido através da sua própria trombeta.
chamado sétimo anjo, para que, através desse sonido, através desse som certo, a semente eleita, ordenada por Deus, pudesse encontrar o caminho de volta, o caminho ao lar. Nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é a nossa volta, é a volta do livro na mão do seu verdadeiro dono, trazendo para nós, para o segundo Adão com o livro na mão, Cristo Jesus, com o nome dos verdadeiros eleitos ali, para serem trazidos de volta, como caiu no princípio, agora ele volta. Então, não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem, porque o homem não sabe onde está Deus, mas Deus sabe onde está o homem. Por isso ele busca o homem. Ele buscou um homem no ventre de uma baleia, e encontrou aquele homem e levou aquele homem lá para Nínive. Ele encontrou um homem pastoreando ovelhas lá no monte, lá no tempo de Jetro, Moisés no deserto, Zípora. Deus foi e encontrou um homem, pastor de ovelhas, mas que era uma semente. E quando este homem vai encontrar esta luz, ele vai do encontro desta luz, daquela luz sai uma voz: Moisés, Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que tu pisas é santo. Veja, quando Deus chama o homem, ele chama pelo nome. Ele sabia onde estava o seu homem, ele sabia onde estava a sua semente. E hoje, o alarido de Deus, quando ele desce, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu. Qual é o objetivo dele descer do céu? Não é para fazer espetáculo, não é para fazer um grande movimento na terra, para dizer que ele é Deus, que ele é poderoso. Deus nunca fez isso. Ele age em simplicidade. Mas quando ele desce do céu, mais uma vez, segundo a promessa, segundo a palavra, ele desce para quê? Para buscar a você, irmão e irmã. Ele tem o nosso nome, ele desce e nos chama através do alarido. E nós nos identificamos na sua palavra, reconhecemos o nosso lugar no corpo de Cristo, nos paramos por esta verdade, nos inclinamos perante esta verdade, porque foi ele que nos buscou, não fomos nós que buscamos a Deus. Esse sempre foi o trabalho de Deus, buscar o homem. Então notamos, vocês já pensaram nisso? Que nenhum homem em tempo algum, ou era alguma, teve alguma vez dentro de si o desejo de servir a Deus. Jamais tem sido ou tem tido. Sua natureza é contra isso. Então, Deus, conhecendo a nossa pobreza e incapacidade, ele cruza o nosso caminho e mostra o caminho de volta para nós através do seu Espírito Santo. Agora, ele pode ter alguma classe de pensamento intelectual pela qual ele pensa que crê em Deus. Muitos pensam que crê em Deus e dizem até que crê em Deus. Mas qual é a prova que nós cremos em Deus? É o fruto que nós produzimos pela fé que nós dizemos que cremos nele. A nossa vida prova. Jesus disse, os frutos se conhece a árvore. Se nós somos crentes em Deus, os frutos que nós produzimos, ele dá a entender de que árvore nós viemos. Ora, que tipo de fruto estamos produzindo hoje? Esse fruto que nós produzimos hoje, baseado na mensagem, a restauração da árvore noiva, o fruto que nós estamos produzindo hoje, ou você vem da árvore da ciência do bem e do mal, ou você vem da árvore da vida. Você tem que estar produzindo um tipo de fruto. E se você estiver produzindo um tipo de fruto intelectual, com o conhecimento intelectual dentro da Bíblia, dentro da mensagem, não resta dúvida de que você está vindo da árvore da ciência do bem e do mal. Porque essa é a árvore da tecnologia, da ciência, o conhecimento carnal, humano e assim por diante. Mas se você vem da árvore da vida, você vem então de Jesus Cristo, que não é pelo conhecimento intelectual. Não, você não vem por esta via, você vem pela via da fé. E fé é uma revelação
na palavra de Deus, sem a interpretação humana, mas a revelação é a interpretação divina de uma palavra escrita trazida até você, para te fazer diferente dos crentes intelectuais que existem dizendo, eu creio. E, na verdade, eles creem intelectualmente, mas eles não creem pela revelação, porque os seus frutos não provam, não mostram isto. Isto é, na vida do crente assentado no banco, é na vida do pregador, do ministro. Se ele diz que ele é um ministro e ele é um crente na palavra, o seu ministério será respaldado na liderança do Espírito Santo para trazer as insondáveis riquezas de Cristo e trazer ao povo essa preciosidade, para que esse povo possa dar o brilho pelo qual é o seu material. Um obreiro, um pastor, um pregador, nada mais é do que um homem instruído por Deus para pegar essa pedra preciosa chamada você, que está lá no mundo, vestindo-se como uma mundana, cortando o cabelo, se pintando, todo tipo de coisa. Esse ministro, esse verdadeiro pastor, ele pega esta pedra, que é uma pedra preciosa, porque você já estava lá na terra como pedra preciosa. Você não torna um ouro quando você vem para a mensagem. Você já é um ouro, precisa apenas ser lapidado para que você possa dar o brilho do verdadeiro ouro. Quando você estava lá, então você ouve a voz, esta voz de alarido, esse nome que te traz a presença de Cristo. Então Deus tem, quando Ele chama através do alarido, você tem que ir a algum lugar, você tem que ouvir uma voz, você tem que congregar em algum lugar. Quando você vai a esse lugar, vamos chamar esse pregador de ourível. Ele vem para lapidar esta pedra, ele vem para polir esta pedra de ouro ou de diamante. O que acontece? Se esse homem, esse lapidador, ele não é o homem que tem as ferramentas que possa dar a esse ouro o seu verdadeiro brilho, ele acaba riscando o ouro, prejudicando o brilho do ouro, ao invés de colocar este ouro no seu real valor de brilho. É o que nós vemos. Como nós nos tornamos um pregador? Nós vamos nas Escrituras, encontramos dentro das Escrituras quais são as ferramentas adequadas para nós podermos polir o ouro de Deus. Vocês são uma peça preciosa para Deus. Tanto é que Deus levantou 5 ministérios, primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para lapidar esse ouro. Esse ouro precisa ser trabalhado. Mas para que esse ouro seja trabalhado, ele tem que ser levado a um determinado lugar, onde existe alguém para polir esse ouro. Você vem carregado de pedras, de tanto tipo de material indesejado, que está grudado nesse ouro, está interrompendo o brilho do ouro, mas lá dentro é um ouro, como uma samaritana. Por fora, ela era terra, tinha uma imagem horrível, ela tinha uma aparência horrível de uma mulher caída, de uma mulher perdida, mas quando encontrou o verdadeiro lapidador, o verdadeiro homem que sabe trabalhar com a pedra, ele não desprezou aquela pedra pela aparência, ele não desprezou aquele ouro pela aparência externa que ele tinha. Ele buscou debaixo daquela terra, debaixo daquelas pedras indesejáveis, debaixo daquela casta, havia uma pedra que precisava ser lapidada. Note que Jesus não preocupou com a vida externa da mulher. Jesus preocupou com a preciosidade da pedra especial que havia dentro da samaritana. Quando ela foi diante desse lapidador, encontramos então que ele trouxe o verdadeiro brilho para ela, tornou-se aquilo que ela nunca tinha alcançado. Ela desejava ser uma filha de Abraão, ser uma verdadeira serva de Deus, servir ao Senhor, mas o mundo não lhe havia permitido. Mas quando ela encontrou o verdadeiro lapidador, ela deixou de ser uma pecadora, indesejada,
na sociedade caída e ela tornou-se uma pedra preciosa que seguiu a palavra dali para frente. O que precisamos hoje é encontrar esse lapidador, que possa preparar, esse pastor, que possa preparar, não com o conhecimento intelectual. Você jamais vai lapidar esta pedra com o seu conhecimento intelectual. A pedra é mais forte do que o seu entendimento. Ela vai resistir, porque o verdadeiro ouro tem que ser batido, trabalhado, polido para brilhar. E é o que Deus faz. Muitas vezes ele trabalha conosco, irmãos, no fogo escaldante da perseguição, no fogo escaldante da prova, da dificuldade, porque aí se queima as escórias que há em nós, para que o verdadeiro ouro possa brilhar. E quando nós estamos no lugar certo, diante do verdadeiro lapidador, nós temos que dizer graças a Deus, agradecer por ter esse conhecedor das Escrituras para lapidar esse ouro que está dentro de nós. Então veja, não é pela questão intelectual, onde muitos querem conhecer a mensagem, conhecer a Bíblia, mas da maneira intelectual. Da maneira intelectual você vê uma trindade dentro das Escrituras. Da maneira intelectual você vê uma dualidade. Da maneira intelectual você torna-se um unicista. Da maneira intelectual você torna apenas um seguidor de um profeta, como eram os seguidores de Moisés quando encontrou o Filho do Homem em São João capítulo 5. Assim nós vemos, intelectualmente estavam seguindo, mas não tinha revelação do cumprimento da palavra. Eles estavam vivendo de um Moisés de 800 anos atrás. Eles estavam vivendo de um Moisés lá do passado, mas tudo aquilo era passado. O que estava vivo eram as promessas que estavam dentro do livro de Moisés, que estava sendo materializado ali. As pessoas estão vivendo hoje no ministério de Mombrana lá do passado, e alguns até mesmo esperam que ele volte, porque eles estão vivendo lá do passado e se esquecem que aquilo que ele escreveu, como Moisés, da vinda do Filho do Homem, Lucas 17:30, não é mais para os dias do irmão Brana, agora é para os dias da noiva, é para o dia do seu povo. Estão olhando o que passou e baseado no que está escrito. Os fariseus não estavam fora do que estava escrito no livro de Moisés, estava fora da revelação do que estava escrito, mas eles podiam apontar o dedo em cada porção da Bíblia do dia de Moisés e jactanciar-se de que realmente eles eram discípulos de Moisés. Vestiam como Moisés ensinou, não comiam carne de porco, não trabalhavam no sábado, não apanhavam lenha no sábado, eram exímios sabatistas, seguidores de Moisés. Como nós vemos hoje. Tudo que o profeta ensinou é pão com pão asmo, é a ceia com vinho, é o lava-pés, mulher não corta o cabelo, não usa roupa de homem, e tudo isso está tudo bem, desde que, quando o Filho do Homem apareceu em cena, eles não jogassem no lixo e ficasse apenas com as tradições que seus pais tinham levantado, invalidando a palavra do dia, porque isto era, as tradições eram para invalidar a palavra do dia, a mensagem da hora, que é o que nós estamos vendo hoje. Satanás não tem outra ocupação hoje, a não ser pegar o maior material que tem em Laodiceia. E você sabe qual é o material, a matéria-prima de Satanás, hoje em Laodiceia, na era de Laodiceia, sabe qual que é? A matéria-prima que o diabo tem? Cegueira. Nunca houve tanto material disponível para o diabo do que o espírito de cegueira para não ver aquilo que Deus está cumprindo nos dias de hoje. Porque foi o que ele alcançou nos dias de Jesus, quando ele pôde pegar os fariseus e seguidores de Moisés e cegarem eles para não ver o cumprimento, no cumprimento de Isaías 7, o cumprimento de Isaías 9, o cumprimento de Deuteronômio, quando o próprio Moisés disse que viria um profeta. Então Satanás,
com a matéria-prima de hoje, chamado cegueira, que é o que mais tem em Laodiceia. Então ele toma esse material para cegar os filhos de Deus. Mas para esse tempo, nós encontramos uma promessa. A promessa da revelação. Mas nos dias, quando o Filho do Homem for revelado, isso quer dizer, é impossível que o Filho do Homem não encontre a semente eleita, porque está escrito em Lucas 17, nos dias em que o Filho do Homem for revelado. Não quando ele quiser. Isso é algo consumado. É uma escritura que está dizendo que ele seria revelado. Revelado para quem? Revelado para a semente eleita. Porque na primeira vinda de Cristo, encontramos que a promessa era de um Messias. E ele se manifestou em cumprimento da palavra. Mas ele foi revelado ou não foi? Foi. Ele foi revelado não para os fariseus, não para os saduceus, embora eles esperavam, eles oravam, eles queriam ver o Messias, eles queriam encontrar Deus, eles queriam encontrar a palavra feito carne, eles queriam encontrar o próprio Messias, mas eles não viram porque a revelação não chegou para eles, mas ele foi revelado. Mas quando aquele mesmo Jesus, na sua primeira vinda, que foi rejeitado por esses fariseus, São João 5 e São João 6, você vai encontrar isso, a rejeição de Jesus pelos fariseus, quando esse mesmo homem, nas mesmas condições, ainda com dor de cabeça, se apresentou para uma samaritana, a ela foi dado o entendimento de compreender que ele era o Messias. Da mesma maneira, a semente eleita do dia de hoje encontrará a manifestação do Filho do Homem e o curso que o Filho do Homem tem trazido para a terra, porque não é isso, o diabo não vai conseguir segurar a semente, porque Jesus disse que na revelação as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Isso quer dizer que a nossa última batalha, a nossa última guerra é travada exatamente nas portas do inferno. Nós vamos encarar o diabo cara a cara, com uma arma que ele jamais pensou que nós teríamos, que é a revelação da palavra prometida para o dia que nós estamos vivendo, porque disse o profeta de Deus que a revelação da palavra para o dia é a prova de que você tem o Espírito Santo. Do contrário, você pensa que tem o Espírito Santo. Porque os fariseus se gabavam de que eles eram a semente eleita. Nós temos Moisés e a lei, nós temos Abraão como pai, eles tinham tantos fundamentos, eles tinham tantas razões para bater o pé diante de Jesus, dizendo, nós temos Abraão, nós temos a lei, nós temos Moisés. Como hoje também existe o mesmo espírito daqueles fariseus, estão hoje caminhando lado a lado na mensagem, dizendo, nós temos Abraão, nós somos a semente eleita, nós temos o profeta, nós temos a mensagem, nós cremos no profeta, os mesmos fariseus, o mesmo espírito, mas quando vem a revelação daquilo que o próprio profeta diz que aconteceria, mensagem, eventos modernos, esclarecido por profecia, coisas que hão de ser, futuro lar, e todas essas grandes orientações proféticas que estão se cumprindo hoje, eles pegam, jogam esse conteúdo para fora e permanece na obscuridade da incredulidade, porque Satanás está cegando esses para não ver o que ele, Deus, está cumprindo aqui, esquecendo de uma escritura mais usada pelo mensageiro, mais citada pelo mensageiro. Possivelmente você não encontrará uma mensagem do irmão Branham que ele não cita essa escritura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, infelizmente, nós estamos encontrando dentro da mensagem um grupo de pessoas que só crê que ele foi, mas não crê que ele é hoje. Enquanto que a própria Bíblia e o mensageiro, baseado nessa escritura, provou para nós, na manifestação do Filho do Homem, da abertura de toda a palavra, que Jesus é o mesmo, em todas as eras, está agora sendo desvelado, mostrado para nós. Deus em carne humana, mais uma vez,
caminhando entre nós, manifestando a palavra, enquanto um grupo de fariseus e saduceus, apenas com nomes trocados hoje, que se encontra em nome de igrejas e tabernáculos e denominações, porque os nomes, não, o nome da igreja não significa nada. O que significa é o Espírito que está por detrás daquela placa, é o que significa. Então nós vemos que esses fariseus, com nomes trocados, porque nos dias de Moisés também não eram fariseus, não eram saduceus, não. Nos dias de Moisés eram amalequitas, eram Datã, Coré e Abirão, eram filisteus, era todo esse tipo de coisa para rejeitar a mensagem. E algum deles tomando a própria mensagem de Moisés. Hoje, lá naquele dia de Jesus, eram filisteus e saduceus. E hoje? Olha os nomes que esses espíritos estão usando hoje para rejeitar a promessa de Deus para o dia que nós estamos vivendo. E não vendo esse processo, esse caminhar, nós notamos então de que árvores está produzindo esse fruto. Qual é o fruto que eles estão produzindo? Eles não estão lapidando a semente eleita. Eles não estão lapidando a pedra eleita de Deus. Diz o profeta, seria melhor que deixasse essas pedras na montanha do que trazer e amontoá-las e não ter como lapidá-las e deixar mais incrédulos, mais rejeitadores da palavra, mais faladores profanos, mais mentirosos, mais pessoas adúlteras, fazendo as pessoas mais incrédulos. Por quê? Porque estão ensinando doutrina de homem, como tradições de homens, como doutrinas, invalidando a verdadeira palavra para a hora que nós estamos vivendo. Nós temos que fazer uma análise, fazer um levantamento. O que você está ouvindo? Aonde você está? Que tipo de mensagem está te preparando? Está te jogando você mais incrédulo ainda? Está te colocando ainda mais contra os verdadeiros crentes? E se encontra num Paulo inconverso, perseguindo a verdadeira igreja, pensando que estava fazendo um favor para Deus. E vemos muitos ministros usando os púlpitos, a internet, perseguindo a verdadeira semente, cuidando que estão trazendo um sermão para edificar a igreja de Deus, não sabendo que eles estão sendo usados, pelo contrário, como fariseus, para jogar fora a promessa de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Então, ele pode ter alguma classe de pensamento intelectual pela qual ele pensa que crê em Deus. Porém, quando ele realmente crê em Deus, ele se torna convertido em uma nova criatura. Tão logo que ele crê em Deus, ele pode estar crendo intelectualmente em Deus, mas quando ele crê de coração, então ele é um convertido e se torna um membro do corpo de Cristo. Quando ele se converte de seu coração, não de seu intelecto. Tem muitos crentes intelectuais e diz que crer e brigam por isso, mas basta você pisar no pé deles, vocês notarão de que, na verdade, só existe uma casca, uma aparência, mas lá dentro ainda a velha natureza está lá. Como o profeta ilustrou, num copo de água. Ele disse, você pega um copo de água limpa e você joga uma colher de terra ali dentro. Se você esperar não haver vento, você não balançar aquele copo, você vai perceber que a água é limpa. Mas agite aquele copo um pouquinho. Você verá que toda aquela água se torna suja. Assim, diz o profeta, tem sido muitos crentes. Eles são crentes na igreja, eles são crentes pregando nos púlpitos, eles são crentes na internet, eles são crentes quando tudo está em paz, quando ninguém te empurra, quando ninguém fala mal de você. Ele realmente é um crente, mas dá um empurrão, dá um chacoalhão nele. Você verá que aquela velha natureza volta a agir naquele velho corpo. Irmãos, é tempo de rapto, é tempo de virgens prudentes com azeite. O azeite é o Espírito Santo, para nos dar a condição de arrebatamento. Por isso, vamos ser trabalhados pelo o verdadeiro ourivel, aquele homem ourive que trabalha com ouro. Vamos procurar estar nas mãos de alguém que sabe lapidar o ouro,
que prepare, tire essa casca, essa aparência de cristianismo, essa aparência de cristão, essa aparência de pregador, com aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra. Não é isso que nós estamos vendo? Pessoa despreocupada com a alma, com a vida das pessoas, trazendo uma igreja intelectual, uma igreja motivada pela intelectualidade, mas na profundidade da palavra não tem nada. Apenas um agrupamento de pessoas, mas que não foram levados a aprofundar-se nas coisas de Deus e alimentar a sua alma dos tesouros que foram guardados para nós, para esses últimos dias, para brilhar, para trazer a nós a verdadeira estatura de Cristo. E nós vemos o quê? Igrejas intelectuais, igrejas bonitas, formosas, mas é como as primas órfãs, ou é como as primas ricas. Elas tinham aparência, elas tinham seus bailes, seus encontros, elas tinham suas festas, elas tinham seus ajuntamentos, seus gideões, seus ajuntamentos intelectuais. Mas havia outra priminha que estava no fundo da casa ali, lavando os pratos, sem nenhuma aparência, porque ela não estava vivendo de aparência externa. Ela tinha uma aparência externa horrível pela sujeira natural, mas a sua alma estava limpa, o seu coração estava perfeito, e aquele coração atraiu aquele moço que estava ali no meio da festa. A semente eleita não é enganada, irmão. A semente eleita não é enganado com cargos que recebe na igreja para ser diácono. A semente eleita não é enganado recebendo comissão, enviando como ministro para pregar, para não ser ao lado daquele pastor, dando cargo, dando comissão para ele, dando campo para ele. Não, não, não. A semente eleita não é comprada por essas coisas. A prima órfã não foi comprada com os presentes das primas ricas, não. Mas aquele coração atraiu um homem, um verdadeiro homem, que buscava não aparência, mas buscava caráter. Deus está buscando caráter e não aparência. Aquela moça, naturalmente, enquanto suas primas gastavam mais tempo em se maquiarem, em livros que dariam uma melhor visualidade para o seu rosto, para o seu corpo, quem sabe malhando em alguma academia para preparar o seu corpo. O que nós estamos vendo hoje são igrejas preparadas em academias para parecerem bonitas, eloquentes, trazer o povo à emoção, à beleza, atrair o povo, mas não tem doutrina, não tem ensinamento, não tem substâncias que possa dar a essa mulher, a este homem, a condição de ser transformado, de ser mudado, porque é um evangelho intelectual. Hoje nós vemos isso, pregadores, ao invés de estar lendo a mensagem, ao invés de estar buscando na mensagem e lendo, estudando a Bíblia, eles estão estudando livros comprados em livrarias, de fulano de tal e Beltrano, e todos eles, para rechear suas mensagens de belas histórias. Isso aí moldando não o caráter da igreja, moldando o corpo da igreja, moldando a aparência da igreja, moldando a beleza da igreja, enchendo pregadores que têm suas estantes completas de livros aí, dos quais o profeta nem faz menção. No entanto, eles estão moldando a igreja como uma academia para tornar mais bonita. Mas a prima órfã, ela não estava envolvida em livros fictícios de belezas naturais, mas ela estava envolvida aquilo que poderia dar a ela um verdadeiro marido, um verdadeiro casamento, um verdadeiro encontro. E aquilo foi o que chamou a atenção daquele verdadeiro homem. O que está chamando a atenção de Cristo hoje não é o tamanho da sua igreja, não é os belos cânticos, não é as belas vozes, não é os belos corais que foram treinados, não são as cordas bem tocadas, não são essas coisas maravilhosas que faz estremecer o homem por fora, mas não muda nada o homem por dentro. Ele chora na igreja quando vê o hino realmente maravilhoso, mas sai ali fora, ele é um homem
com o mesmo desejo de pecar, de beber, de fumar e de prostituir. É bom os belos hinos, atrair as pessoas, mas tem que ter o lapidador com a verdadeira palavra, com o verdadeiro evangelho, que possa trazer aquele brilho de Cristo na vida daquele crente, aonde ele venha se despojar do mundo, despojar do pecado e tornar, como diz o profeta, o ouro. Pelos índios, quando os índios não tinham como purificar o ouro, apenas através do fogo, e eles batiam, ferviam aquele ouro, batiam para tirar as escórias. E o profeta disse que eles só paravam de bater naquele ouro quando eles pudessem olhar e ver no ouro a sua própria imagem como um espelho. E nós vemos que o verdadeiro lapidador, ele chama através dos cânticos. Vocês estão vendo que nossos hinos mudaram? Estão mudando cada dia? Não é mudança minha, não. É a mudança do Espírito Santo, de um velho sistema pentecostal que morreu para um novo levantar do poder de Deus, para mover uma igreja. Mas se os hinos mudaram, o pregador também muda, a mensagem também muda, as orações também mudam, e os resultados também mudarão, porque é um conjunto de benefícios trazido pela abertura da palavra, para que a obra seja completa, para que a obra seja total e não mais parcial. Nós temos a mensagem para chamar, mas temos a mensagem para encher, porque não se trata mais de uma mensagem intelectual, buscado em rincões de livros, em literaturas, simplesmente para mostrar um QI mais elevado do que o outro pregador. Não. Olha a vida do irmão Branham, olha a vida de Paulo, olha a vida do próprio João Batista. Olha esses homens, quando eles encontraram a Deus, e sua linguagem não era uma linguagem muito polida, bonita, mas eram homens que, quando eles falavam, os resultados eram manifestados, porque sua palavra tinha vida, tinha poder para mudar a vida das pessoas. Não era algo intelectual, não, era algo real. Agora, a mensagem intelectual, ela traz também uma cobertura intelectual, natural e física. Quantas mulheres hoje que cantam no coral da igreja, de algumas igrejas, e no entanto são desobedientes a marido, são desobedientes a pais, são desobedientes a pastor, falam mal, cantando no coral, dando testemunho na igreja. Por quê? Porque intelectualmente elas foram formadas por ministérios intelectuais que não têm a capacidade de moldar estas vidas para que elas, além de estar no coral, elas possam estar ali manifestando a natureza de Cristo, porque foram lapidadas pela ministração da palavra através do seu pastor. Essa é a mensagem de William Branham. A mensagem de William Branham é aquela que vai numa denominação e a mulher do pastor está lá cantando e dando testemunho de mini saia e toda pintada, e o mensageiro, que é a mensagem, vai ali e olha para aquela mulher e diz: "Se eu não tenho vergonha de denegrir a imagem de Cristo com a sua maneira de se vestir?" Ele não está preocupado se as portas se fecham para ele. Nós não estamos preocupados se não somos convidados para a reunião de ministros. Nós não temos tempo. Eu ia dizer para vocês aqui, o homem mais ungido, o homem que trouxe a abertura da palavra, um homem que entregou sua vida a Cristo e viveu uma vida limpa diante de Deus, não tinha mais possibilidade de pregar nas igrejas que ele pregavam antes, porque os homens não suportavam mais a sua pregação, a sua doutrina, porque não era mais para os homens de negócio do evangelho completo. A sua doutrina era para os homens, mulheres e homens eleitos de Deus, da semente real de Abraão, que iria ouvir a sua palavra e se converter do seu mau caminho. O que faz, então, o evangelho intelectual? Faz você discutir a letra e não ver o conteúdo. Faz você ser um religioso da mensagem, mas um que não conhece nada da promessa de Deus para esse tempo. Estão vivendo inteiramente do passado, simplesmente do passado. É como aquele padre
encontrou o irmão Branham e para discutir sobre uma jovem que tinha voltado para a igreja católica, porque tinha conhecido um rapaz católico, abandonou o tabernáculo, voltou para a igreja católica, e um dia o padre foi tirar satisfação com o irmão Branham sobre aquela jovem. Ele perguntou: senhor Branham, o senhor batizou essa moça? Ele sim. Ele disse: em qual batismo o senhor batizou ela? Ele disse: um batismo cristão. Ele disse: qual? Ele disse: o senhor não sabe qual é o batismo cristão na Bíblia? Atos 2, 37, 38, em nome do Senhor Jesus. Aí ele disse: ah, sim, a nossa igreja, ela no passado, ela também batizava em nome do Senhor Jesus. O irmão Branham disse: por que vocês não batizam hoje? Por que vocês estão tão longe hoje? Por que vocês estão tão longe dessa verdade hoje? Sabe o que o padre disse? Não, é porque a igreja tomou o lugar de Cristo e ela pode fazer o que ela bem entender, ela agora está liderando. Se esse não é o mesmo espírito que está tomando alguns crentes que dizem que crê no profeta, eu não vejo outra coisa. Porque eles estão crendo mais na igreja do que no que diz a mensagem, do que diz a Bíblia, do que diz a palavra do profeta. Eles estão fundamentados dentro de uma igreja dizendo: lá no passado nós também éramos assim. Lá no passado, nossas irmãs não despontavam a ponta do cabelo. Lá no passado, nossas irmãs não vestiam vestidos apertados. Lá no passado, nossas irmãs não usavam esses tamancos que se usa hoje. Lá no passado, nossas irmãs não usavam este batom. Olha, faça um levantamento e vocês vejam se não é o mesmo resultado, o mesmo espírito da Igreja Católica que tem acompanhado. Isso não falando da trindade que está aí dentro, da dualidade e essas demais coisas que estão dentro do próprio povo. Mas há uma promessa de que o Filho do Homem seria revelado. E se ele é revelado, é porque alguém estaria pronto para receber esta revelação. A revelação de acordo com a palavra de Deus, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque quando nós citamos essa Bíblia, Hebreus 13:8, ele só olha que ele é o mesmo curando os enfermos. Eles só estão olhando curando os enfermos como denominacionais. Acha que Deus está presente só porque cura os enfermos. Mas Deus cura os enfermos. Mas não é só isso que ele faz. Deus é sua totalidade. Além de curar, ele muda as pessoas. Ele muda as vidas. Ele te leva à estatura completa de Cristo. Ele te dá um novo caráter. Não somente na cura, mas agora ele faz uma obra completa. Mas muitos pensam: bom, se ele é o mesmo, então tem que curar os enfermos. Não, isso é parte das Escrituras, mas não é toda a Escritura. Não. Mobrana disse: Jesus nunca foi. O Jesus foi uma vez num hospital para curar doentes. Sabe qual é o nome do hospital? O Tanque de Betesda. Jesus foi lá nesse hospital, onde havia coxos, aleijados, paralíticos, cegos, surdos. Havia todo tipo de problema naquele hospital. Jesus entrou naquele hospital, curou apenas um homem e deixou todos os demais enfermos. Esse é o Filho do Homem. Esse é o Jesus que nós cremos que está aqui hoje, que faz aquilo que está determinado segundo o Pai tem determinado. Não pela imposição da intelectualidade dos homens, que diz que tem que ser feito segundo os seus próprios pensamentos. Não. Quando ele foi no cemitério, com o poder da ressurreição, ele poderia ter ressuscitado todos os mortos que haviam ali. Se ele podia ressuscitar um homem de 4 dias, ele podia ressuscitar todos. Por quê? Porque ele ressuscitou na sua primeira saída da sepultura. Ele ressuscitou Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Jó e todos aqueles que dormiram na esperança da vida eterna, crendo que ele viria, ele levantou. Por que naquele cemitério onde estava Lázaro, ele não aproveitou a oportunidade para em cada túmulo levantando um por um? É porque só Lázaro era o eleito para a ressurreição. Os demais tinham que ficar ali para esperar a ressurreição do dia final, onde todos, diz a Bíblia, ouvirão a sua voz. Mas ali estava predestinado, escolhido apenas Lázaro para ser ressuscitado. Hoje,
A voz de arcanjo também é para somente os eleitos que serão ressuscitados. O alarido é somente para os eleitos que estão espalhados em toda a terra, que darão ouvido a isto, se chegarão à palavra, porque ele desce para revelar esses nomes e nos chamar através desse alarido. Agora veja bem, mas o homem jamais busca Deus, Deus busca o homem. Deus, sua natureza é santa e elevada. O homem, na queda, é baixo e degradado. E um homem sem Deus, jamais. Eu penso que eu deveria dizer isto, não é? Veja, o que ele vai dizer agora? Ele não está com sua mente sã. Isso é exatamente correto. Eu posso provar isso, que um homem sem Deus não é nada mais do que um bruto. Agora, isso soa bem profundo, mas eu posso provar isso a você. Ele não está na sua mente normal. Agora, o que um homem, na sua mente anormal, fora da sua mente normal, o que ele faz? Vamos ver o que um homem faz sem a mente de Deus? Vamos pegar um homem agora na Bíblia chamado Saulo, que pensava que tinha a mente correta, porque ele estudava a Bíblia, ele estudava as promessas de Deus. Então, naturalmente, ele pensava, mas ele estava fora da mente. O que ele fazia fora da mente? Fora da mente correta, ele tornou o quê? Um crente. Ele tornou um crente das tradições, mas nunca um crente da promessa. Porque um crente das tradições, ele estava invalidando a palavra e perseguindo o verdadeiro eleito. Então ele era um crente que estava demente, ele era um bruto, ainda que ele pensava que ele era verdadeiro, mas estava perseguindo a semente eleita. Veja o que faz um crente fora da mente correta. Cristo jamais te faz perder a mente. Não. Pelo contrário, ele faz você encontrar a mente correta. Não perder, mas encontrar a mente correta. Ele te dá a mente depois que você a perde. Aí ele vai dar a mente para você. Quando ele dá a sua mente para você, você não briga com a Bíblia, irmão, pregador. Você não briga com a mensagem. Você não briga com a verdade. Porque o autor da Bíblia, aquele que escreveu a Bíblia, agora, ele está em você para ler aquilo que está escrito. Porque o que está escrito saiu daquele que agora está em você. Quem escreveu a Bíblia? Esse você que teve a mente trocada. Porque quem escreveu a Bíblia? Não foi Cristo? E Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Então, quando essa mente de Cristo está em você, você tem o autor da Bíblia, você tem o autor da mensagem. Aí você não discute, porque agora a sua mente errada saiu fora e a mente correta tomou o seu lugar. Quando ela toma o seu lugar, você já não lê mais a Bíblia nem a mensagem intelectualmente para descrer dela. Agora você vai obedecer, porque a mente correta te faz entender o que o autor da Bíblia colocou. Por isso, quando Paulo perdeu a mente dele, perdeu ou não perdeu? Leia lá. Eu creio que Atos capítulo 9. Deixa-me ver aqui para que eu possa dizer exatamente como a Bíblia diz. Vocês tenham paciência comigo, que eu não tenho muito estudo também, não sou muito entendido, apenas tenho procurado, nesses últimos dias, render ao meu Senhor para que Ele possa me ajudar. Falando de Paulo, e Saulo, respirando ainda ameaças. Essa é a mente, irmãos. Essa é a mente carnal. A mente carnal, ela é ameaçadora. Ela ameaça quem não está com ele. Ela denigre. Ela pega cartas de autorização para perseguir o verdadeiro eleito. Aí você nota de que árvore está vindo
os perseguidores. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, ele precisava de autoridade. É como esses encontros de pastores, muitas vezes, homens que se diz apóstolos ou missionários, eles dão autoridade para os seus súditos, que aprenderam aos seus pés, como Paulo aos pés de Gamaliel, para receberem carta, para eles subirem nos seus púlpitos e fulminar aqueles que estão contra os seus ideais, como era no caso de Paulo. Eles recebem autorização. Eles vão ali, são justamente, qual é a palavra certa? Autorizados, acobertados, autorizados a carregar, e volta para os seus campos dizendo: olha, o que o pastor fulano falou, nós vamos estar ao lado dele. Paulo saiu dizendo: olha, o que o sumo sacerdote falou, nós vamos estar ao lado dele, e nós vamos perseguir e destruir, e todos esses que são contra a nossa doutrina. E Paulo não estava sozinho. Paulo estava acompanhado de homens corajosos como ele, mas todos eram loucos, fora da sua mente, estava fora da mente correta, estava fora da sua chamada correta. Paulo tinha isto, ainda que bem intencionado, com alguns colegas são bem intencionados, mas estão indo para matar o verdadeiro, porque a promessa de Deus para nós hoje está se cumprindo diante de vossos olhos. E como os fariseus, eles estão perseguindo da mesma maneira. Veja o que aconteceu com Paulo. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, porque esses homens, eles não agem sozinhos. Eles fazem reuniões para angariar o maior número de sacerdotes, porque trazendo o maior número de sacerdotes, eles têm mais autoridade para impor aquilo que eles querem como lei, obrigatoriedade. Então, Paulo foi buscar essa autorização. E quantos que vão nos encontros simplesmente para serem autorizados, porque foram ordenados por determinados homens, mandados para o campo, homens que não têm a mínima preparação para assumir um rebanho. E esses homens, ministros, geram tantos ministros e mandam para os campos sem nenhuma preparação, sem a mínima dó e compaixão das almas que vão estar sobre as mãos desses ministros, despreparados para levar esse povo no arrebatamento, se livrando. E depois chega na reunião, dizendo: olha, eu gerei no meu ministério 10 obreiros. Será que foi 10 obreiros ou 10 assassinos de almas? Ou 10 consumidores de almas? Ou 10 homens que estão envolvidos mais com o dinheiro do povo e a lã do povo do que a vida eterna do povo? Homens que foram ordenados. Não me interessa se foi seja um Abraão que gerou um Isaac, mas seja o eleito, seja ele que foi o escolhido, seja ele o escolhido de Deus, do que receber cartas para depois nos púlpitos chamarem, serem levantados. Esses homens, sem dó, sem o mínimo pensar, estão dizendo palavras de morte, ameaças, como Paulo, porque não encontraram a coluna de fogo, não encontraram a nuvem de anjos, não encontraram a promessa para hoje, não encontraram o Cristo vivificado nos dias presentes, tornaram verdadeiros perseguidores. Mas lembre-se, irmão, você pode ser um Saulo hoje, perseguindo a semente eleita. O povo de Deus tem ainda uma coluna de fogo, ainda tem um poder para resistir esses homens e permanecerem fiéis ao ensinamento bíblico da revelação que Deus prometeu para nós. É o que nós estamos vendo. Então Paulo, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, sem dó de matar homens e mulheres, e ainda documentado. Sabe o que é esse documento? Não, está escrito na mensagem, está escrito na Bíblia,
nós estamos fazendo isso por amor a Deus, porque está escrito na mensagem. Os fariseus também mataram Jesus porque estava escrito na mensagem de Moisés. Eles encontraram de alguma maneira. Eles encontraram nas escrituras de alguma forma. Eles só não encontraram Isaías 53, não encontraram Isaías 7, não encontraram Isaías 61, não encontraram Salmo 23, 22, eles não encontraram, porque estavam cegos. Mas encontraram as escrituras para matar, porque eles encontraram em suas mentes carnais. Mas aqueles que não usaram suas mentes e encontraram na inspiração do Espírito, eles estavam ao pé da cruz, não para matar a Jesus, mas para dar apoio, mas para crer que ele era o Messias. Embora aparentemente ele era um homem derrotado, mas eles sabiam que havia uma promessa sobre aquele homem. Então é isso que Paulo alcançou, esse direito, essa autorização para matar e perseguir o povo de Deus. Um povo que ele se tornaria mais tarde parte dele. Isso quer dizer, então, que mesmo sendo Paulo a semente eleita, antes da conversão, ele era inimigo. Depois da conversão, ele tornava-se, então, membro daquela mesma igreja que ele queria matar. Diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele encontrou a coluna de fogo. Se você não encontrar essa coluna, meu irmão, você vai ser, sabe o quê? Você vai ser um perseguidor. Porque a coluna de fogo, quando encontrou Paulo, ele obedeceu ela. E ele foi. E mais um pouquinho adiante ele diz aqui, ó: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Ali ele perdeu a sua identidade de fariseu, aprendendo aos pés de Gamaliel, e ali ele recebeu a identidade e a comissão de Deus para dar apoio àquilo que ele estava querendo matar. Deus inverteu agora. Ele tinha uma identidade de fariseu, e ele se gabava, e tinha realmente essa autoridade, mas ali Deus trocou a identidade dele. Mudou inclusive o seu nome, de Saulo para Paulo. Oh, irmão, quantos Saulo nós temos hoje na mensagem? Perseguidores da verdade, atacadores da verdade, aproveitando para denegrir e jogar todo tipo de sombra. Caia do cavalo, meu amigo. Deixa a coluna de fogo te derrubar. Vai naquela casa, na rua direita, não na rua esquerda, não, onde você está indo procurar conselho. Olha aqui, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, é na rua direita que você tem que ir, viu? Não é na esquerda, não. É lá que você vai encontrar o homem que verdadeiramente mudou de identidade. Deus está comissionando ele para ser o homem, e agora ele partiu para ser um dos nossos, não um dos deles, um dos nossos, porque ele encontrou a coluna de fogo. Você também tem que perder a sua própria mente, para que a mente de Cristo esteja em você. Amém. Olha o que um homem na sua mente natural faz. Eu falei de Paulo, mas quantos homens que estão praticando o que Paulo praticou hoje por falta da mente de Cristo? Cristo jamais te faz perder a mente.
ele te dá a mente depois que você a perde. É o diabo que a toma, te faz perder a mente. É um demônio. Olha o maníaco de Gadara. Vê, quando ele encontrou-se com Jesus, o seu juízo foi restaurado, sua mente sã. Agora veja bem, se você pegar e ler os relatos de quem era o maníaco de Gadara, ele batia na mulher, ele espancava os filhos, tudo que ele encontrava pelo caminho ele batia, porque ele estava fora da sua mente. Mas quando ele encontrou a Jesus e voltou à sua mente sã, ele se vestiu. Assim é, quando uma mulher, quando um homem, quando um jovem, quando um adolescente, ele encontra esse Jesus, a sua mente volta ao normal, ele vai ser um verdadeiro cristão na escola, na rua, para os pais, um verdadeiro marido, uma verdadeira esposa, uma verdadeira dama, um verdadeiro cavalheiro em palavras, porque agora ele voltou à sua mente sã. Ao encontrar-se com o Filho do Homem, ele encontrou a sua mente de volta, porque só Jesus tem o poder para transformar. Só Jesus tem o poder para mudar. E aqui ele foi mudado. Quando ele encontrou-se com Jesus, o seu juízo foi restaurado, sua mente sã. E um homem sem sua mente sã, não importa o quanto de intelecto tenha, ele ainda não está são. Um homem que não conhece a Cristo não é nada mais do que um bruto. Por causa das paixões e cobiças, ele tiraria o bebê dos braços da mãe e a estruparia, por causa da sua própria cobiça bestial. Isto é certo, certamente. Ele o faria. Sim, ele faz isso por quê? Porque ele não está na sua mente correta. Por isso, quando Deus tira a mente comum, a mente carnal, e coloca a sua mente, ela é uma verdadeira mãe, uma verdadeira esposa, um verdadeiro marido, um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão, um verdadeiro companheiro, um verdadeiro irmão para todas as horas. Sim, quando ele está fora da sua mente, ele tomará os venenos do álcool e coisas em seu corpo, e tabaco e demais coisas que o envenenará e o matará. E pensa que é uma pessoa inteligente e educada. Fazendo todas essas coisas, pensa que é porque ele não está na sua mente correta. Ele não consegue algo diferente. Você tem que ser nascido de novo. Aí Deus muda a sua natureza. Em sua velha natureza, irmão, você não consegue ser um cristão. Mas quando você nasce de novo, agora você consegue, porque a sua mente vai pensar com a mente do autor e você vai obedecer a palavra. Então, para aquele homem, você se torna um tolo, mas à vista de Deus, você se torna bem-aventurado. Então, quando você tem a mente correta, não importa o que as pessoas dizem, o que te importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E não importa quanto o mundo tenta dizer algo acerca disto, você sabe então que você tem passado da morte para a vida, porque a vida reina em seus corpos mortais através de Cristo. Então é simplesmente, pegue um porco e um cordeiro, e deixe o cordeiro dizer ao porco: eu certamente odiaria ser um porco. Olhe-se rolando nessa lama e tudo mais fazendo assim. Deixa o cordeiro dizer isso para um porco: eu odeio essa vida sua, vida. Como é que você consegue beber cerveja? Como é que você consegue fumar? Eu odeio isso. A mãe fala para a filha, o marido fala para a esposa fala para o marido: eu odeio, que vida, fumante, bebendo, que coisa horrível. Qual é a resposta? O porco, se ele pudesse responder ao cordeiro, ele diria: cuide de seus próprios negócios. É o que ele ia responder. Cuide de seus próprios negócios, rapaz. Eu sei o que eu quero. Eu tenho a minha mente. Eu sou evoluído. Eu sou capaz. Eu sei o que quero. Não é de sua conta. Vê, ele não tem desejo de se tornar um cordeiro, porque a sua natureza é a de um porco. Agora, a única maneira pela qual você tirará da lama
não é lavando-o, não, mas mudando sua natureza. E às vezes nós fazemos dos encontros um tanque de lavar, mas não muda a natureza. Volta com a mesma velha natureza. Jesus, quando pegou o velho porco, o Paulo, com aquela natureza de porco, Deus tirou aquela velha natureza e transformou aquela velha natureza. Um único encontro com a coluna de fogo tirou a natureza de um assassino e colocou a natureza de um cristão que estava disposto a morrer pela verdade. Sim. Quando você muda a sua natureza, você não precisa lavá-lo. Ele mesmo se lavará, se ele tiver uma mudança de natureza. Isto é correto. Então, apenas educar-se, unir-se à igreja, ler bastante, conhecer muitos livros e autores, como tem alguns que são verdadeiros conhecedores e assim por diante, não significa que você é convertido. Já que você tem uma mente intelectual, isso te faz ter uma concepção mental que há um Deus em algum lugar. Contudo, você ainda não é um cristão até que, de fato, você tenha um contato pessoal com Cristo, como Paulo, o qual muda seu coração e natureza. Então você se torna um filho de Deus, e as velhas coisas são passadas, e todas as coisas se tornam novas outra vez. É verdade? Você pode dizer amém a essa verdade que nós estamos dizendo a você? Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que nós temos aprendido, meu amado ouvinte, precioso irmão, ministro, quem quer que esteja me ouvindo nessa noite, as centenas que têm nos acompanhado. Isso é verdade. Não é uma mente intelectual para te induzir intelectualmente, mas é Cristo mudando a sua mente. O autor da Bíblia agora vive em você. Para encerrar, apenas essa pequena história de William Branham. Ele diz: quando eu era criança, eu li muita historinha de Tarzan. E hoje nossas crianças não leem mais historinha de Tarzan. Agora a historinha que eles lêem é de Bruce Lee, é de mais o quê? Dessas histórias em quadrinhos que nós temos aí, tantas coisas mais. Mas no tempo do irmão Branham, 1920, 30, não sei quanto, lá, eu li as histórias de Tarzan e eu me apaixonei tanto pela história de Tarzan que eu ia para a beira dos rios, cortava aquele cipó, pendurava e eu pulava para atravessar o rio e gritava, queria gritar como Tarzan, urrar como Tarzan. Ele disse: eu quebrei muitos cabos de vassoura, fazendo delas meu cavalo. Eu queria ser aquilo. Eu queria entrar na história e ser aquilo. Mas um dia eu li a Bíblia e eu apaixonei tanto pela Bíblia que eu desejei viver a Bíblia. Essa não é apenas uma história, esta é a nossa realidade. Do que você lê com a sua mente carnal, você não chegará a isso. Mas se você deixar Deus trocar a sua mente, você vai ser o verdadeiro personagem da Bíblia. Você vai ser o autor da Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós seremos pequenos deuses. Nós somos deuses. Nós somos a palavra encarnada, que é o propósito de Deus. Porque o autor da palavra está vivendo em nós. E agora nós somos a própria palavra vivente, caminhando em 2 pés. Mais uma vez, esta é a promessa de Deus. Que Deus te abençoe. Nossa gratidão por todos que realmente nos acompanharam. Eu creio que realmente Deus tem sido bom para conosco, tem nos ajudado, não é? E nós vamos ver agora aqueles que nos participaram conosco. Nós vamos ler o nome desses preciosos que realmente estiveram conosco aqui, né? Você vai ter paciência, porque são pessoas muito importantes, maravilhosos, são irmãos, e alguns são verdadeiros amigos. Estou vendo o nome de alguns ali que eu vou citar. São verdadeiros amigos na hora da dor e na hora da alegria também. Vamos começar aqui com o irmão Claudemir
nosso cooperador em Assis Chateaubriand, o irmão Edson, a irmã Sueli, nossos cooperadores também em Assis Chateaubriand, o irmão Guedes e família em Cascavel, o irmão Luiz Dias e família também em Cascavel, o irmão Olivir em Cascavel, a irmã Gleci e família em Colombo, o irmão Gerson e família em Curitiba, a irmã Margarida em Curitiba, a irmã Sandra em Curitiba, a irmã Viviane também em Curitiba, o irmão André e a irmã Lourdes em Enéas Marques, o irmão Juarez, meio solitário, vivendo ali, a esposa está em Chapecó, cuidando dos netos, né? A gente sabe que os avós arrumam um grande problema quando os netos chegam a cuidar deles. Lá está o irmão Juarez sozinho, porque a vovó está cuidando dos netos ali, ou do neto ali em Chapecó, né? É ali de Enéas Marques, irmão Juarez. O irmão José e a irmã Danusa, em Francisco Beltrão, e estive na casa deles agora pela primeira vez, nesse novo casal ali em Beltrão, fomos hospedados por eles, e que Deus abençoe, né? Irmão Josué, nosso cooperador ali também em Francisco Beltrão. A irmã Guiomar e a irmã Maria, que sempre estão conosco em Guaíra. Irmão Arivaldo, em Ouro Verde do Oeste. A irmã Sueli Maia e os demais ali, netos e noras e filhos, eu creio, estão ali em Piais. Irmão César e família em São José dos Pinhais, a irmã Darlete e família em São José dos Pinhais, a irmã Ruth e família em São José dos Pinhais, irmão Samuel e irmã Franciele também em São José dos Pinhais, né? Irmão Sebastião, irmã Cleide, irmão Bruno, e Emanuele e Eliana também em São José dos Pinhais, irmã Eliane em Toledo, é isso mesmo, né? Irmão Sandro e família em Veracruz do Oeste. Eu quero falar com você, irmão Sandro. Eu vou tentar ligar para você logo depois do culto. Eu preciso falar com você aí de Veracruz do Oeste, irmão Sandro. Irmão Gentil Guilherme em Caieiras, irmão Rubens e família em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Josias e família em São Paulo, irmã Ada em Novo Hamburgo, irmã Rosane também em Novo Hamburgo, meu precioso amigo pastor Valdir Moura e família em Passo Fundo, nosso companheiro também de batalha, irmão Elianai em Pelotas, a irmã Ellen em São Leopoldo, a irmã Margarete e a irmã Sabrine também em São Leopoldo. A irmã Sabrine já está congregando conosco aqui em Curitiba, né? Irmã Sabrine, filha da irmã Margarete. Deus abençoe vocês aí. Irmão Alodir e Graziela de Camboriú também são ovelhas nossas, estarão tomando a ceia conosco aqui, lembrando eles que no próximo domingo nós vamos ter a ceia aqui em Curitiba, se Deus quiser. Aqui é o irmão Alodir, a irmã Graziela, o irmão João Gomes, também de Camboriú, né? Irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Eliseu, irmã Marina, irmão Jonas em Joinville, irmão Gilson em Cristina, Minas Gerais, irmão Carlos, irmã Elizabeth em Igarapé, Minas Gerais, irmã Ana, irmã Nerci, Nívia e Nádia em Rio Manso, Minas Gerais, irmã Helenice, irmã Ângela, irmã Eliana, irmã Elesir também, Lazir, né, em Vespasiano, Minas Gerais, a irmã Lídia em Campos, no Rio de Janeiro, irmã Lídia aqui de Curitiba, eu creio que ela está viajando, visitando os familiares, né? Irmão Ailson e esposa em Vespasiano, é isso mesmo. A irmã Lídia em Campos, irmão Elifas e a irmã Mônica em Macaé, no Rio de Janeiro. Irmão Marcos e família também está nos acompanhando. A irmã Edna, irmão Natanael em Toledo, Deus abençoe. Irmã Ana Paula em São José dos Pinhais, irmã Diva e Rosângela em São José dos Pinhais, irmã Deis Castilho em Pinhais. Todos que participaram conosco, nosso abraço fraternal, Deus vos abençoe e até amanhã estaremos aqui no culto de quarta-feira, mais uma vez, se o Senhor nos permitir, o nosso abraço fraternal e até breve, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe, tenham todos uma boa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.